Hoje nós trouxemos aqui pequenas sínteses de instruções que foram ministradas em Aurora na reunião anual da Ordem Graça e Misericórdia. E nessas pequenas sínteses, nós sentimos uma maior necessidade da nossa consagração. Nós sentimos uma necessidade da nossa maior consagração, da nossa maior dedicação ao plano evolutivo planetário. Então vamos ver aqui algumas palavras de Amar e também algumas palavras de Pio que chamam a nossa atenção como membros da Ordem Graça e Misericórdia e como seres que estão também buscando uma chave para a própria reconexão com o plano evolutivo. Vocês sabem que nós, como humanidade, somos muito distraídos e vivemos a nossa vida diária toda voltada para assuntos materiais, para assuntos da nossa manutenção, para assuntos da nossa vida humana sobre a Terra, quando a nossa vida humana sobre a Terra é uma brevíssima passagem. E nós vivemos aqui, nessa brevíssima passagem, como se isto fosse uma vida eterna, como se isto fosse o nosso programa evolutivo. E nós vivemos aqui, deste jeito que vivemos, inconscientes do que se passa no interior do planeta, do que se passa no interior do sistema solar, do que se passa no universo, enfim, e continuamos vivendo aqui como se estivéssemos começado vivendo e vamos morrer aqui, desconhecendo a nossa origem, desconhecendo o nosso destino cósmico, desconhecendo completamente a trajetória da nossa mônada, do nosso espírito. E isto tudo nós estamos convidados a rever. Mas rever de uma forma efetiva, não rever só intelectualmente, ficarmos sabendo do que se passa, porque sabemos a mínima da mínima parte do que se passa. Nós não temos notícia a respeito do que realmente está se passando no sistema solar, com esta intensificação do calor, da luz, não é? E da energia do Sol central da galáxia. Não temos a menor notícia a respeito dessas coisas. Vivemos como alienados, como se só existisse o planeta Terra, e no planeta Terra só existisse a sua superfície, e se a nossa vida tivesse sido criada, mantida, desenvolvida e morrida aqui. Esta é a nossa situação, não é? Diante de uma época em que todo o sistema solar, todo o universo está passando por uma grande estimulação. Mas aqui, então, Amar, que é o regedor de Aurora, Amar apresentou alguns pontos e nós selecionamos 5 desses pontos para que a gente possa, se quiser, se reconectar com uma certa realidade, superior. Se a gente pudesse se reconectar com algo que está na nossa essência, que está no interior da nossa mônada, no interior da nossa alma, isso nos liberaria dessa situação de ignorância na qual vivemos, aonde se cuida de tudo
menos do que é eterno. Se cuida só de aparências, se cuida só de superficialidades, se cuida só de coisas que não vão ter solução pelos rumos que a humanidade procura tomar. E, enfim, nós estamos completamente iludidos e estamos sendo convidados a nos reconectar com uma certa realidade. Agora, para nós estarmos cuidando desta reconexão com a realidade, seria preciso, segundo Moria, Moria ou Amar, não como nós chamamos quando ele está representando a aurora. Então, para iniciar esta reconexão com aquilo que é a nossa realidade, nós teríamos que ver se o nosso amor ao plano evolutivo existe. E se existe em nós o amor ao plano evolutivo. E se esse amor é realmente profundo. Ou se esse amor é uma teoria. Ou se esse amor é um amor como esse amor humano que a gente usa aqui na superfície, na nossa vida normal. Então, o amor ao plano evolutivo é um amor superior. O amor ao plano evolutivo é o amor à própria vida, é o amor à própria essência da vida. E isto é um amor que nós desconhecemos. Nós não temos ideia do que é esse amor. Nós nunca nos dedicamos a amar ao plano, nunca nos dedicamos a amar aquilo que é a vida organizada, a vida ordenada, de forma que através dela todo o universo possa funcionar. Então, esse amor profundo ao plano evolutivo é algo que nós precisamos descobrir. Porque nós existimos dentro de um plano evolutivo. Nós existimos graças ao plano evolutivo. É o plano evolutivo que contém a nossa evolução. É no plano evolutivo que está contida a evolução humana. E nós amamos tudo o que amamos a nós mesmos principalmente, né, na nossa parte mais externa e mais efêmera, e desconhecemos completamente que tipo de amor deve existir na nossa essência por aquilo que nos criou, por aquilo que nos organizou, por aquilo que dirige toda a nossa vida e a nossa manifestação. E dentro desse amor profundo ao plano evolutivo, existe um segundo ponto que nós também não praticamos e que, se quisermos nos recoligar com a nossa realidade e com a realidade da vida, teremos que observar, que é a entrega total à vida de serviço. Nós nos entregamos à vida de serviço aparentemente, porque nos entregamos ao serviço naquilo que chamamos de horas vagas. Nas horas vagas, nós cuidamos de tudo aquilo que não é serviço ao universo, cuidamos de tudo aquilo que não é serviço ao sistema solar, tudo aquilo que não é serviço ao planeta, disto é que nós cuidamos o dia inteiro. Agora, a entrega total do ser à vida de serviço, isto é uma coisa que nós não conhecemos. Nós entregamos parte da nossa vida, entregamos horas do nosso dia, mas isto não é realmente entrega ao serviço. A entrega ao serviço é viver para o serviço. Então veja como nós estamos bastante desconectados e que precisaríamos nos reconectar. E nós
constituímos uma parte da humanidade que é considerada resgatável. Imagine o resto. Então, nós somos considerados resgatáveis, estamos no caminho do resgate, estamos nos dedicando, em parte, à vida de serviço, estamos descobrindo ou tentamos descobrir como se ama o plano divino, como se ama o plano evolutivo, se é que pensamos nisso seriamente, não? Mas esses dois pontos seriam um princípio, não? Que segundo amar, não? Que segundo amar seria um trabalho para a nossa reconexão. E o terceiro ponto é um ponto em que nós também passamos um pouco por alto na nossa vida, que é aquela reverência e aquela gratidão pelo contato que temos com a hierarquia. Nós temos um certo contato com a hierarquia, porque a hierarquia não desiste de nós. Porque se dependêssemos de nós, nós não teríamos contato algum com a hierarquia. É que a hierarquia não desiste de nós, então mantém este contato conosco. E a nossa reverência por esse contato e a nossa gratidão por esse contato é praticamente nula, praticamente inexistente. Porque se nós tivéssemos realmente reverência e gratidão por esse contato, nós já estaríamos há muito tempo buscando imitar a hierarquia. Porque o contato com a hierarquia conosco é no sentido de nós os imitarmos. Porque se nós não tivermos uma referência de vida superior, nós aqui neste planeta não saímos do lugar. Neste planeta, nós só damos um passo se tivermos uma referência de uma vida superior. E a nossa referência com respeito a uma vida superior é o nosso conhecimento da hierarquia, desta hierarquia planetária que parece que está disposta a não desistir de nós. Bom, então, esta reverência, esta gratidão a esta hierarquia é algo que nós precisaríamos recompor em nós, se é que algum dia tivemos esta gratidão. Então, se tivermos, teríamos que recompor isto em nós, porque nos falta esta qualidade de imitação da hierarquia. Vocês sabem que um dos livros mais publicados e parece que um dos livros mais lidos do mundo, depois da Bíblia, chama-se A Imitação de Cristo. De forma que a imitação de Cristo, que segundo o que se pode saber, é um dos livros mais lidos do mundo, segundo a imitação de Cristo, nós teríamos que imitar aquilo que é superior, isto é, teríamos que imitar aquilo que são as referências superiores a nós, sejam elas quais forem, não é? Para podermos realmente sairmos desta estagnação que é a vida humana sobre a Terra. Uma verdadeira estagnação. Estagnação na qual se repete por centenas de encarnações as mesmas experiências. Se repete centenas de encarnações as mesmas coisas, as mesmas experiências, os mesmos erros, os mesmos acertos, enfim, isto que vocês chamam de vida sobre a Terra. E essa reverência e essa gratidão pelo contato com aquilo que é superior, por exemplo, a nossa gratidão por sabermos que temos que imitar
imitar algo superior, como Cristo, como diz o título do livro, ou imitar tantas outras coisas que são superiores à nossa mesma situação. E nós teríamos que ter reverência e gratidão por esses contatos. E esses contatos para nós com a hierarquia são como contatos de rotina. Isto entra na nossa bagagem intelectual, entra na nossa bagagem espiritual, isto entra na nossa busca diária, através de orações, de práticas, de atos positivos e tudo isto, mas a reverência e a gratidão por aquilo que é o contato com isso que é superior, nós teríamos que trabalhar muito. Isso não está trabalhado em nós, porque se estivesse, viveríamos de outra forma, nos trataríamos de outro jeito e trataríamos os reinos de outra forma também. Não estaríamos completamente indiferentes à situação desastrosa do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral sobre este planeta e do reino humano também, do qual a gente faz parte. O quarto ponto que Moria diz que nós teríamos que realmente nos reconectar com ele é a vivência do cerimonial sagrado em todas as coisas da vida diária. Isto é, as pequenas coisas da vida diária, às quais nós damos muito pouca importância, as pequenas coisas da vida diária são tão grandes quanto aquelas que nós consideramos grandes. E a vivência do cerimonial, a vivência da ação sagrada, a vivência da coisa bem feita, da coisa feita com sacralidade, nas menores coisas da vida diária, isso é algo que realmente o regente geral de Aurora disse que nós temos que nos reconectar com ela. Porque para nós essas coisas diárias não têm a menor importância. E é a vivência do sagrado nessas pequenas coisas diárias. Eu não quero dar exemplo aqui, porque não é necessário. Mas as menores coisas, abrir uma porta, fechar uma porta, caminhar 2 passos, lavar um copo, as menores coisas da vida diária deveriam ser feitas com sacralidade, com cerimonial. Olhe, parece que é uma coisa que a gente já ouviu centenas de vezes. Aqui neste trabalho ouvimos essas coisas há 25 anos. Agora, centenas de vezes teremos ouvido isso nas nossas encarnações, porque ninguém chega a viver um ritmo como o nosso sem ter passado algumas encarnações um pouco preocupado com essas coisas. Isto não se faz em uma vida só. Para nós estarmos conversando sobre um assunto deste, trazendo uma síntese que o regente geral de um centro planetário, no momento de juízo, fez para nós, para a gente estar conversando sobre isso, é porque durante algumas encarnações nós nos interessamos por essas coisas. E depois o quinto ponto que ele nos lembra, ele diz que nós teríamos que manter constantemente o nosso contato com os níveis superiores de existência. Veja, parece que são coisas que não são para nós. Parece que são coisas para pessoas evoluídas. Mas isto foi falado em Aurora, isto foi dito em Aurora no dia de hoje.
E isto é onde nós deveríamos estar neste momento. Então vamos ver se fazemos um pequeno esforço para nos reconectar com isto. Vamos ver se fazemos um esforço para nos reconectar com essas 5 coisas tão básicas, não? Segundo Amar, para depois passarmos para um trabalho no plano mais do sentimento, que aí fomos buscar uma síntese nesse material da ordem, não é? Que vem de Pio. Mas vamos repetir estes 5 pontos, porque esses 5 pontos seriam pontos básicos de nossa reconexão, mas reconexão mesmo, isto é, de vivermos estas coisas. Primeiro ponto, amor profundo pelo plano divino, amor profundo pelo plano evolutivo. Não é só conhecer o plano, nem amar o plano, nem querer seguir o plano. É ter amor profundo, amor de alma, amor interno pelo plano divino, pelo plano evolutivo. E se alguém se dispõe a se reconectar com isso, se alguém se dispõe a isto, vai ver que uma energia universal, que um impulso universal, desconhecido, pode penetrar o seu ser e ele pode encontrar dentro de si, de repente, este amor profundo pelo plano evolutivo e pelo plano divino. O segundo ponto, entrega total do ser para a vida de serviço. Aqui nós partimos do princípio que vivemos para nós mesmos e trabalhamos para o serviço nas horas vagas e nos momentos em que nos lembramos. Mas esta entrega total do ser para uma vida de serviço, isto é algo que teríamos que trazer realmente para a nossa, não só reflexão diária, mas teríamos que trazer para a nossa ideia contínua, trazer isto para o nosso eterno presente. E nós não sabemos que repercussão teria na nossa vida, nós não podemos imaginar que transformações se dariam na nossa vida se nós realmente nos dispuséssemos a nos entregar totalmente para a vida de serviço. Não sabemos o que poderia acontecer na nossa vida. Sabemos que iríamos ter medo de mudar tanto que nos desconhecermos. Mas isto é a nossa covardia. Isto faz parte da nossa covardia. Isto faz parte da nossa forma que encontramos de nos transformarmos naquilo que queremos e não nos transformarmos naquilo que não sabemos onde vamos parar. E é disto que realmente se trata. Veja, nós estamos nos preparando para uma transição planetária, que nós não sabemos como vai ser exatamente, porque não sabemos nada deste planeta, como dissemos no início. Então conhecemos muitas teorias, até livros escritos sobre a transição planetária, mas o que vai suceder mesmo nós desconhecemos. Desconhecemos porque tudo aquilo que o homem fica sabendo, ele desvirtua. De forma que se ele ficasse sabendo o que seria realmente a transição planetária, ele já iria desvirtuando tudo de forma que prejudicasse essa transição. De forma que a transição planetária, para nós é uma teoria, é uma coisa que estamos aguardando, mas desconhecemos o que é, não sabemos como vai ser, e nós só sabemos que teríamos que estar realmente muito mais entregues ao serviço, porque durante a transição planetária teremos oportunidade nunca antes conhecida de
servir, nunca antes conhecidas, porque o que haverá em matéria de serviço ao nosso semelhante, aos animais, aos vegetais, aos minerais, ao planeta, durante a transição planetária, o que haverá de serviço nessas circunstâncias são coisas que a nossa imaginação não tem como abordar, porque não tem referência sobre isso. Nunca passou por uma transição planetária. E o terceiro ponto, reverência e gratidão ao contato pela hierarquia, isto é algo que nós estamos tendo referência, não, de alguns seres evoluídos cujas biografias conhecemos, não, mas não temos ideia do que é ser reverente e ser gratos à hierarquia planetária. Porque quando nós somos reverentes e quando nós somos gratos, nós procuramos imitar. Quando você é reverente, você aspira a ser aquilo. E se você realmente quer ser grato à hierarquia planetária, nós já estaríamos vivendo outra vida, porque ali temos muito realmente o que imitar. Vivência do cerimonial, do sagrado, nas pequenas coisas da vida diária. Isto é algo que nós precisaríamos ter presente muito mais do que temos, não? Porque fazemos certos atos usando objetos materiais sem ter a mínima consciência do que estamos passando para aqueles objetos com o nosso fluido. Nós somos capazes de pegar um copo, pegar uma xícara, tomar uma água, e somos capazes de pegar isso automaticamente, sem sequer ter consciência do que estamos passando para aquela xícara, para aquele copo, enquanto a pegamos em nossas mãos. Veja como somos completamente inconscientes de tudo que se passa no mundo das energias entre nós e aquilo que nos rodeia e aquilo que faz parte da nossa vida. Isto tudo, se não é praticado numa ínfima porcentagem, se isto não é praticado sequer numa ínfima porcentagem, nós não temos como manter contato com níveis superiores de consciência. Porque nós não vamos manter contato com níveis superiores de consciência pensando no planeta Saturno. Nós vamos começar esses contatos segundo a forma como pegamos uma colherinha. Começa aqui. E se não começa aqui, não teve começo. De forma que Saturno fica uma coisa para se ler nos livros, ou fica uma coisa para se receber nas comunicações, através de um ou outro canal válido que possa existir neste mundo. Bem, agora vamos passar um pouco para o plano do sentimento, que é um plano mais familiar para nós, não? É um plano mais familiar, é um plano mais próximo de nós e que talvez nós tenhamos uma porta um pouco mais familiar diante disto. E aqui tiramos uma pequena síntese de algumas páginas que Pio, ele aqui não se intitulou Muriel, ele aqui se intitulou Pio. E ele deve saber por quê. Então Pio, quando fala do plano do sentimento para nós, diz o seguinte: procure estar sempre em Deus e não se lamente pelas questões deste mundo. Ele já passa mesmo para o plano sentimento mais humano, porque ele não pede que a gente
não se envolva com as questões deste mundo. Seria pedir muito para nós, nesta altura. Moria pede, mas ele já está num plano mais próximo de nós, já está num plano mais humano, está nos dando um degrau. E diz: procure estar sempre em Deus e não se lamente pelas questões deste mundo. Não se lamente pelas questões deste mundo. As questões deste mundo estão aí, você as viva como quiser, não é? Você as viva como puder viver, as viva como for capaz, não é? Mas não se lamente. Não se lamente pelas questões deste mundo. Eu sei que a gente ouve isso assim muito superficialmente e não chega a realizar o que isso significa. Mas não se lamentar pelo que se passa neste mundo é uma das coisas mais difíceis para nós. Porque o que se passa conosco neste mundo, por exemplo, nós não devemos nos lamentar. Porque tudo o que se passa neste mundo não é digno de lamentação. Então, o que se passa conosco neste mundo, nós não teríamos que sequer nos lamentar, É passar pelo que este mundo oferece, ou passar por aquilo que a gente neste mundo construiu, é seguir o caminho que nós, através das encarnações, traçamos, não? E se trata de não se lamentar por nenhuma coisa deste mundo. Veja, nós sabemos que isto não é simples, sabemos que isto acaba acontecendo, da gente se lamentar sempre por alguma coisa. Então isso está sempre acontecendo, mas isso seria uma regra fixa, não se lamentar pelas questões deste mundo. E nós não temos ideia do quanto a nossa vida mudaria se nós vivêssemos as questões deste mundo como se não as estivéssemos vivendo, que seria a forma inteligente de estar neste mundo. Viver neste mundo como se não vivesse nele. Aliás, isso está na Bíblia, isso é muito conhecido. É muito conhecido, mas não é vivido. Então, não se lamente pelas questões deste mundo. Você viva neste mundo como se não estivesse vivendo. E esta é a forma que você vai encontrar, é a forma que você vai perceber, é a forma que você vai aprender, não? A viver, eventualmente, a viver outra coisa neste mundo. Mas enquanto você se lamentar pelo que acontece neste mundo, você não vai viver outra coisa neste mundo. Vai viver o que todo mundo vive. De uma forma melhor ou um pouquinho menos melhor. Você vai viver o que todo mundo vive neste mundo. E aqui vai ficando. E aqui vai ficando e o universo nos esperando. O segundo ponto de Pio é: cultive a paciência, a neutralidade e o sentimento sagrado no dia a dia. Cultivar a paciência não é fácil. Cultivar a neutralidade também não é fácil. E o sentimento sagrado no dia a dia, coisa que a Mar já pediu, mas aqui ele está falando do sentimento, não? Então, isto aqui já é algo que nós teríamos que ir colocando no nosso caderninho de memória, não? Na nossa memória. Isto é, cultivar a paciência. A começar por nós mesmos. Começar por nós mesmos. Então nós temos que ter paciência conosco, paciência por não conseguirmos controlar um braço, por não sabermos controlar uma perna, por não sabermos controlar a fala. Nós temos que ter paciência conosco, em todos os sentidos. Paciência quando nos coçamos e não queremos nos coçar. Enfim, nós temos que ter paciência conosco o tempo todo. E de repente passa um pensamento e nós temos que ter uma paciência enorme conosco,
por termos pensado aquilo. Tenha paciência com você. Tenha uma paciência infinita com você. Isso diz Pio. Cultive a paciência, a neutralidade, porque atrás da falta de paciência vem a falta de neutralidade. Nós não podemos ficar completamente neutros, completamente impassíveis, não? Diante do que acontece neste mundo. Mesmo que a gente não sinta uma dor física, que dizem que, eu não sei porque nunca tive uma dor física de verdade, mas a gente dizem que uma dor física é algo que chama demais a nossa atenção, que nos distrai muito, uma dor física. Agora, a dor moral, a dor do sentimento, a dor por não ter um hábito confirmado, todas essas dores de miserável dimensão, não? A gente teria que ter muita neutralidade diante disto. Bem, estão nos pedindo coisas com uma clareza que só se usa em época de juízo mesmo. Porque se estamos na época de juízo, ou se faz ou não se faz. Não tem meio termo. Ou se faz ou não se faz. Ou você assume ou você não assume. Porque se você assume, você vai para um plano de consciência. Se você não assume, você vai para outro plano de consciência. E quem está decidindo isto é você. Quem está decidindo isto é o seu livre-arbítrio. Quem está decidindo isso é esse material humano que você armou e que faz parte de você hoje. Então a paciência e a neutralidade, nós teríamos que colocar isto na vida sagrada de cada dia. E cada vez que trabalhamos um pouco para nos tornar neutro diante de uma situação, estamos cultivando esse sentimento sagrado. Teríamos que realmente assumir isto. E o terceiro ponto que Pio nos diz é o seguinte: não se preocupe pelo que virá. Difícil, né? Não se preocupe pelo que virá. E mais ainda, pelo que ainda não chegou. Então você não se preocupe pelo que virá e não se preocupe pelo que ainda não chegou. Nós nos preocupamos por aquilo que nem se sabe se vai acontecer. Nós ficamos preocupados. Nós ficamos preocupados com o que vai acontecer. Olha, ficar preocupado com o que vai acontecer é uma das coisas mais primárias das quais nós já devemos estar libertos. Porque se preocupar com o que ainda não aconteceu, e se não aconteceu? Quanta energia você desperdiçou? E se preocupar com o que vai acontecer, isto não quer dizer que aconteça como você quer. Quase sempre não acontece como você quer, e nem como você imaginou. E nem como com que você se preocupou. De forma que se preocupar com o que ainda não chegou, se preocupar com o que ainda não aconteceu, é uma das coisas mais despreparadas que podemos perpetrar contra nós mesmos. Porque, para começar, não se sabe se aquilo vai acontecer, ou não se sabe sequer o que vai acontecer. E se preocupar então para quê? Se preocupar com quê? Veja o nosso desperdício de energia diário em tantas coisas, e assim vai escoando a energia que nós devíamos estar endereçando para os planos superiores de consciência.
lembre que diante de você há sempre uma alma de Cristo. Outra coisa que a gente esquece o tempo todo. Nós sempre achamos que estamos diante de uma pessoa, com todas as manias dela, com todos os jeitos dela ser, aquelas coisas que são as pessoas, aquelas ilusões da pessoa humana. E nós estamos diante disto, pensando em tudo, vendo tudo, menos que ali existe uma alma de Cristo. Alma de Cristo quer dizer, ali existe uma essência que Cristo assumiu. Cristo assumiu aquela essência para trabalhá-la. Cristo assumiu aquela essência para resgatá-la. Então, dentro de cada um que está na sua frente, ali existe uma essência de Cristo, ali existe uma alma de Cristo, ali existe uma coisa que Cristo se dispôs a resgatar. Então, veja, quantos de nós já viu em alguém uma alma de Cristo? Ou quantos de nós continuamos a ver nos outros aquela aparência que ele continua manifestando o tempo todo? E isto, se lembre, despiu, que você está sempre diante de uma alma de Cristo. Não esqueça disso. Não esqueça nunca disso. Porque se você não esquecer disso, e naquele momento se lembrar que você está diante de uma alma de Cristo, de repente aquela alma te responde alguma coisa. De repente aquela alma desperta do sono em que ela está. Ela despertou do sono porque você viu naquilo uma alma de Cristo. Então, de repente, você chega diante de alguém que você sempre conheceu por Fagundes, ou sempre conheceu por Mário, e você chega diante daquilo como se chegasse diante de uma alma de Cristo. De repente aquilo lá dentro desperta. Aquilo desperta de repente. Aquilo sai do sono, porque você chegou ali e esteve diante de uma alma de Cristo, esteve diante do que aquilo realmente é. E Pio diz, se lembre disso, se lembre que diante de você há sempre uma alma de Cristo. Depois diz, se permanece no silêncio, saberá observar a inumerável quantidade de palavras não necessárias. Nós fazemos com certo controle da palavra, não? Fomos educados para isso e um mínimo de controle da palavra já temos. Mas só quando conseguimos permanecer no silêncio um tanto, não permanecer no silêncio durante 10 minutos ou durante 15 minutos, ou permanecer na terça-feira de silêncio. Não. Se você consegue permanecer no silêncio não quer dizer muito tempo e nem pouco tempo, porque o tempo real não se conta no relógio. Você permanecer no silêncio pode ser um segundo. Como permanecer no silêncio pode ser 10 minutos. Ficar mais que 10 minutos em silêncio, não sei se existe isso, pelo menos entre nós. Mas, digamos que você permaneça em silêncio por um instante. Se você permanece no silêncio, saberá que grande quantidade de palavras desnecessárias você normalmente pronuncia. Cada palavra que você pronuncia, você cria um karma. Porque cada palavra representa algo. Se você pronunciou aquilo, você criou karma com aquilo.
Então, cada palavra que você pronuncia, você está criando karma. Isto é um pouco filosófico demais, mas como foi Pio que disse, nós estamos repetindo, porque ele tinha essa filosofia muito popular que atingia a todos. Então, se permanece no silêncio, saberá observar a inumerável quantidade de palavras não necessárias. Isto é, a quantidade de karma que você deixou de contrair. A quantidade de karma que você deixou de assumir, porque falou pouco, ou porque falou só o estritamente necessário. E, finalmente, nessa seleção está: veja cada área, e aí está falando da nossa vida sobre esta terra neste momento. Veja cada área como um núcleo sagrado e encontre em cada espaço um lugar de possível oração. Pio sabe muito bem que não adianta estar procurando lugar para orar, porque os lugares são todos como nós sabemos como estão, não é? Onde você vai, você encontra gente, e ali você tem gente, onde você encontra gente, você tem que preparar a coisa para oração. Enfim, veja cada área como um núcleo sagrado e não como uma coisa difícil. É bom que você já chegue numa área e saiba que aquilo é um núcleo sagrado. Não espere nada, não espere haver um milagre ali, não espere Mahindra aparecer para aquilo se tornar um local sagrado. Você veja cada área como um núcleo sagrado. Isso é um exercício. Onde você está? Você está num núcleo sagrado. Aquilo é um lugar sagrado. Aquilo é algo sagrado. Aquilo não é uma área qualquer. E aquilo é o que você vê ali. Então, se você vê em cada área um núcleo sagrado, você encontra em cada espaço um lugar possível de oração. Qualquer lugar serve para orar. Nós é que achamos que precisamos de salas de oração. Sim, em salas de oração podem acontecer muitas coisas, mas eu posso orar onde eu estiver. Eu posso orar num bonde, num trem, posso orar num banheiro, posso orar embaixo do chuveiro, eu posso orar em qualquer lugar. Não existe lugar onde não se possa orar. Porque orar não depende do lugar. Orar não depende de circunstâncias. Orar depende de você querer orar. Se você quer orar, você começa a orar ali. De forma que Pio simplifica muito a nossa vida, se nós a quisermos simples. Vamos reler esta parte de Pio. Procure estar sempre em Deus e não se lamente pelas questões deste mundo. Cultive a paciência, a neutralidade e o sentimento sagrado no dia a dia. Não se preocupe pelo que virá e pelo que ainda não chegou. Recorde que diante de você há sempre uma alma de Cristo. Se permanece no silêncio, saberá observar a inumerável quantidade de palavras que não são necessárias. Veja cada área como um núcleo sagrado. Encontre em cada espaço um lugar de possível oração. E esta série de páginas em que ele deu essas transmissões, ele termina dizendo o seguinte: siga o caminho até o infinito e nunca se detenha. Siga o caminho até o infinito. Difícil imaginar isto, não?
Mas não é importante. O importante é nunca se deter. O caminho é infinito. O importante não é quando vai acabar e se vai acabar, porque não vai acabar nunca. O importante é não se deter. O importante é não se deter. Isto que é importante. Não é o tamanho do caminho e nem como se caminha. É não se deter. Porque no não se deter está aquilo que é sabedoria, aquilo que é necessário. Então, obrigado a todos.